programa é livre para todos os públicos. Estamos chegando para mais uma edição do programa Willy Schumann Entrevista. Johnny Wang, o nosso super cérebro, o homem de Taiwan. Tudo bem? Tudo bom, Willy? Maravilha. Antes da gente começar com as notícias extraordinárias, eu só quero mostrar para o pessoal um livro que eu ganhei aqui do autor Hermann Schmidt, Terra Sol. Deixa eu mostrar para vocês, olha que legal. Muito obrigado ao Hermann, mandou esse livro dedicado para mim, muito joia. Obrigado, Hermann. Está aqui para o amigo Willy Schumann, um forte abraço. Londrina, 6 de março de 2017, maravilha. Johnny Wang, vamos sair então queimando o pneu com notícias extraordinárias. Vamos lá. Vamos lá, Willy. Então, na Bolívia, uns monges do monastério franciscano decidiram adotar um cachorrinho de rua. Certo. E o engraçado é que deram um apelido para ele também, Virou Frei Bigode. E caracterizaram o cachorrinho, como a gente pode ver na imagem, com uma roupinha. Mas que bonitinho, que fofo. E o intuito é exatamente incentivar a adoção de animais. Eu acho bem bacana. Um schnauzerzinho, que lindo. Schnauzerzinho, exatamente. Uhum. E tem um aplicativo, Willy, não sei se você já aconteceu isso com você, tem pessoas que são muito chatas no trabalho, aí você está no computador, vem alguém, sim. De causar confusão e tudo mais, Então esse aplicativo, ele adiciona uma ligação para o seu próprio telefone, Então você está no computador e você clica, se tiver uma pessoa chata do lado, recebe uma ligação. Não sei se é útil para o pessoal acabar usando. Tá certo. E aí você se livra do sujeito que você não quer ali perto de você. Exatamente. Então, alguém está te ligando, já faz aquela ceninha e resolve. Sim. Não, meia hora, tá bom, tudo bem. Pois é. E tem um pai da selfie, É um americano, ele já tem mais de 64 anos. Ele tira selfies todos os dias, já faz mais de 30 anos. 74 anos? Mais de 64 anos. E durante 30 anos atrás, todo dia ele tirava uma selfie. Então já tem um registro a cada dia, Todo dia ele tira uma selfie. E já faz 30 anos. Então tem mais de 11 mil registros de fotos. Olha só que bacana. Pois é. Uma grande transformação. O tempo é incrível, Exato. Ele deixa suas marcas mesmo, E o curioso é que dá para acompanhar todo dia como que ficou, se alguém se interessar, tá aí. Pois é. Então é isso aí, Willy. Ok, Johnny. Muito bem. Gente, eu quero falar para vocês de um vídeo que está bombando na internet há algumas semanas, A história de um professor e seus filhos na BBC. Recentemente, os filhos de um professor britânico de ciências políticas entraram em seu home office enquanto ele concedia uma entrevista ao vivo para a BBC. O professor Robert Kelly opinava sobre a destituição da presidente sul-coreana quando sua filha de 4 anos e seu filho, um bebê de apenas 9 meses, adentraram no home office do papai de surpresa. Vamos ver o vídeo e em seguida vamos comentar. Vamos lá. The triumph of democracy. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. Sorry.
South Korea's policy choices on North Korea have been E o severely curioso, limited. Vili, que aconteceu com um gato também esses dias. Mas é muito fofo essas crianças entrarem assim. Como a entrevista era ao vivo, criou-se uma cena ali uma cena constrangedora entre o jornalista da BBC e o professor especialista em assuntos da Coreia. Mas o que chamou a atenção foi a graciosidade e ingenuidade das crianças e também o desespero de uma mulher aflita que a todo custo consegue retirar as crianças do local, que protestaram com veemência. Não, quero ficar! Em pouco tempo, a cena se tornou uma das mais vistas na internet. O vídeo já deu a volta ao mundo em menos de 34 horas. Somente na página oficial do Facebook da BBC One acumulou 65 milhões de reproduções e em outra conta da emissora, no Twitter, passou de 65 mil retweets. Mas, Johnny, a grande pergunta dos internautas era: quem era a mulher do vídeo que entra desesperada para retirar as lindas crianças do home office? Suspeitava-se que era uma babá, mas na verdade a mulher é esposa do professor Robert Kelly e chama-se Young-Ah Kim, uma ex-professora de yoga que se casou com o professor em 2008, quando este morou lá na Coreia do Sul. O casal achou o acontecimento também muito divertido. Fica aí o alerta para você que tem crianças em um escritório em casa. Antes de conceder uma entrevista para uma emissora de televisão, ao vivo, tranque a porta. É isso aí, gente. Vamos continuando então. No programa de hoje, nós vamos conversar com a deputada ítalo-brasileira Renata Bueno, a primeira cidadã nascida no Brasil a tornar-se deputada no parlamento italiano. É isso, gente. Você sabe, gente interessante, passa por aqui. Central TV, muito mais informação e entretenimento para você. Pode rodar, vizinho. A NET e a Clara Embratel acreditam que um amanhã gigante começa hoje. Por isso, levam banda larga a escolas públicas, promovendo a inclusão digital. Investem em cultura com teatros, cinemas e patrocínios para shows, músicas e em projetos para a sociedade. Para o amanhã ser gigante, é preciso começar hoje e conectar pessoas à educação, cultura e cidadania. NET, Clara e Embratel, investindo no amanhã gigante. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o portal de notícias paranaimpressa.com.br. Esportes, política, economia, cotidiano, moda e beleza, além dos principais eventos e shows que acontecem em Curitiba e região. A informação em tempo real e na medida certa. Agora você já sabe. Para se manter bem informado, acesse paranaimpressa.com.br. Estamos de volta com o programa Vili Schumann Entrevista. Johnny, além de assistir o programa aqui pela Central TV, quais são as outras opções para que as pessoas possam assistir o nosso programa, bem como toda a programação da Central TV? Pois bem, Vili, dá para assistir também pelo aplicativo, seja pelo celular ou pelo tablet também, ou pelo site www.centraltv.com.br. Maravilha, esse é o Johnny Wang, o nosso super cérebro. Hoje eu recebo aqui no programa a deputada ítalo-brasileira Renata Bueno, como eu havia falado. É a primeira cidadã nascida no Brasil a tornar-se deputada no parlamento italiano. Seja muito bem-vinda, deputada Renata Bueno. Um prazer recebê-la aqui, minha querida. Prazer é todo meu, Vili, né? Ainda mais nesse canal novo que está surgindo agora, o 25, né? Na NET. Então, exatamente. Um prazer estar aqui no seu programa. Renata Bueno é uma advogada, né? É uma advogada especialista em direitos humanos pela Universidade de Padova, isso. Né? Mestre pela Universidade de Roma Tor Vergata. Exatamente. E onde também é doutoranda, continua lá fazendo doutorado. Isso. Né? Mestre pela universidade, também foi vereadora aqui em Curitiba, né? Isso. Como é que foi essa experiência de vereadora para Curitiba e depois passar para o parlamento italiano?
Na verdade, eu nasci na política, né? Filha de peixe, então... Já está no seu DNA. Exato, exato. Sempre acompanhei a vida pública do meu pai, desde muito pequena. Então, quando eu fui morar na Itália, já acompanhava também a política lá. E estudei de 2002 a 2006 e quando voltei em 2006, já entrei na política aqui no Brasil. Quando eu fui vereadora de 2008 a 2012, já me dediquei muito à política italiana. Aqui em Curitiba mesmo, no próprio Paraná, a gente tem uma comunidade muito ativa, né? Além de um grande número de descendentes. Então, desenvolvi muitos projetos com a Itália, incluí Curitiba em vários projetos europeus. Foi muito interessante a experiência. Pois é, que legal. Então, em 4 anos de mandato como vereadora, você teve uma atuação intensa. Esteve até à frente do acordo de intercâmbio entre as Universidades Federal do Paraná e a Universidade Toro Vergata de Roma. Que funciona muito bem até hoje, inclusive, viu? Não só na área do direito, na área de medicina. Tem vários alunos daqui que vão, enfim, intercâmbio de professores. É muito fisioterapia, educação física e também direito, além de projetos culturais também, né? Nós trouxemos para Curitiba, já na época, era um festival que acontece em Roma e que hoje é muito conhecido, que é a Notte Bianca. Nós trouxemos para Curitiba, que se tornou virada cultural, né? Fizemos aqui também em Curitiba o Minha Cara Curitiba, que é a festa em homenagem às famílias italianas. Então temos... Poxa, tudo bem, são projetos bem conhecidos, né? Mas eu gostaria de saber, antes a gente estava falando, você como jovem, como uma menina, como todas as outras, cheia de sonhos, se interessou por política. Como é que você começou a pensar, puxa vida, isso me interessa, o que meu pai faz interessa, né? Eu, na verdade, sempre gostei muito e sempre admirei muito a dedicação do meu pai, do Rubens Bueno, para o público, para o bem comum, né? Para o próximo. Sim. E isso sempre me encantou muito, inclusive quando ele foi prefeito em Campo Mourão, que a gente conseguiu visualizar um resultado direto, né? Aliás, um abraço para o pessoal da cidade de Campo Mourão, cidade lindíssima. Então foi realmente me contagiando tudo isso, e quando eu escolhi estudar Direito já era para este fim, né? Para que eu entendesse um pouco mais o que era todo o nosso sistema público, o direito das pessoas, né? Então, estudar Direitos Humanos foi uma escolha... em prol do meu desejo político, né, de realmente poder fazer pelos depois nós vamos comentar sobre as bandeiras que você levanta em prol da sociedade, em prol dos direitos humanos, né? Como é que você chegou até o parlamento italiano? Então, aí eu fiz o mandato de vereadora, já muito ligada à comunidade italiana, muitos projetos com a Itália, e eu já tinha esse sonho, eu já vinha desenvolvendo uma aproximação minha com a política italiana. Né? E aí, quando foi a época das eleições na Itália, eu fui convidada então para ser candidata. E fui fazer a campanha com todo o entusiasmo, né? Foi bem bacana, acompanhei. Porque a gente que é político, a gente fala, né, que é um vício. Então, quando a gente faz uma campanha, aquilo 24 horas, a gente dá o sangue por aquilo. Não é fácil, né? As pessoas acham que é fácil então chegar onde você chegou, mas é muito trabalho. Foi muito trabalho, enfim, mas a gente fez um trabalho bonito, imaginando de me inserir nesse mundo, que era um mundo novo, né, para nós, que eu digo para o nosso grupo político, para todas as pessoas do Brasil que me apoiaram, porque nós nunca tivemos antes uma campanha no Brasil. Você já, evidentemente, havia estudado já na Itália, já falava o italiano fluente. Sim. Né? Quanto ao idioma, eu já tinha fluência, então não tive nenhum problema com relação a isso. E na campanha, então nós fizemos uma campanha muito voltada para o brasileiro com a dupla cidadania. Isso foi interessante também, porque a gente conseguiu atingir um público que nunca teve um representante, né? Então, com o meu perfil também, de ter estudado lá, de uma política moderna, né? E com a experiência de vereador em Curitiba. Então, tudo isso somou esse belo resultado que foi a minha eleição. A deputada acha que essa inserção no parlamento italiano estreitou laços políticos e principalmente com a comunidade italiana do nosso país? Esse Sem trabalho dúvida que você nenhuma, começou. né? Eu digo isso com o maior prazer, sou a primeira brasileira nata a ser deputada na Itália. Nós nunca tivemos antes um deputado que fosse do parlamento italiano que fosse nascido no Brasil. Então, para mim, foi um trabalho muito interessante. Eu andei muito todo o Brasil, tanto que os 2 primeiros anos do meu mandato, eu me dediquei muito a andar todo o Brasil. Chegar nas comunidades mais escondidas, lá do interior do Espírito Santo, interior do Rio Grande do Sul, que a gente tem
comunidades bem tradicionais mesmo, né? E esse trabalho você continua fazendo? Continuo você fazendo. vem para cá? Os 2 primeiros anos eu me dediquei a conhecer essas comunidades. Uhum. E claro que o trabalho em Roma também é muito importante, o parlamento é lá, então a atividade parlamentar é fundamental. E já no 3º ano eu assumi a liderança de um bloco de deputados, então também tenho que estar muito presente em Roma, né? Então, enfim, é uma atividade significativa e hoje, desde eleita, então, tudo aquilo que acontece na Itália em nome do Brasil, eles me chamam, né, para dar entrevistas. Então, eu não só represento todos os italianos da América do Sul, que é o meu colégio eleitoral, mas, por ser a primeira brasileira, eu falo muito em nome do Brasil. Lá Aliás, nós vamos conversar depois sobre o caso do Henrique Pisolato, daqui a pouco. Mas antes eu vou pedir para o capitão Rodrigo mostrar um trecho de um vídeo da atuação da deputada no Palácio Montecitorio, sede da Câmara dos Deputados, a sede da Câmara dos Deputados italiana. Por favor, capitão Rodrigo. Presidente, caro Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, cari ministri, l'Italia è un paese costituzionalmente composto da cittadini, non soltanto i 60 milioni in territorio italiano, ma altri 60 milioni sparsi nel mondo. Di questi, più di 4 milioni con diritto al voto, rappresentati di 12 eccellenti deputati in questa casa. Però non siamo solo voti, Presidente, siamo cittadini di serie A. Mi dispiace perché nella campagna referendaria abbiamo visto una grande polemica sul voto dei cittadini all'estero. Piuttosto è brutto sentire un tale D'Alema che dice: gli italiani all'estero non pagano le tasse e non devono opinare sulla Costituzione. Voglio dire a questo signore e a tutti che ci ascoltano che noi... Enquanto nós estamos vendo algumas imagens aí, como é que está sendo essa experiência para você como deputada lá no Parlamento italiano? A experiência é fantástica. Eu acho que no mundo hoje que se fala em globalização, nós termos uma representação popular entre países é fundamental. Nós temos o que é muito conhecido de todos, a rede diplomática, o que representa os governos, né? Que tem acordos e que tem amizade em todo o mundo. Mas essa é uma representação e é a única no mundo que é uma representação legítima. Eu sou deputada como todos os demais deputados, com as mesmas prerrogativas e os mesmos deveres. Perfeito, é uma deputada, não interessa. Exato, então eu tenho plenitude na minha representação de todos os italianos que estão aqui na América do Sul. Isso é muito interessante, a gente consegue fazer um grande intercâmbio, não só do desejo desses italianos que moram aqui, mas também na troca de intenções de tudo aquilo que é entre o Brasil e a Itália. Já fiz intercâmbio de leis, né? A gente já exportou a primeira lei brasileira, que foi levar a Lei Rouanet para a Itália, o que hoje, inclusive, promoveu a reforma do Coliseu, foi com base nessa lei aprovada com o artigo número 1. Eles pegaram, você levou essa lei, a ideia, a estrutura da lei e funcionou. Exatamente. Parabéns, então nós temos muitas trocas que são muito interessantes entre o Brasil e a Itália, e até por eu ser deputada lá, o meu pai ser deputado no Brasil, é o primeiro gemellaggio parlamentar do mundo. Interessante. Nessa trajetória, a deputada foi nomeada presidente do Grupo Interparlamentar Itália-Brasília. Explica para a gente. É porque existe a união interparlamentar do mundo. Então, vários parlamentos que são amigos se reúnem e formam uma espécie de uma cooperativa. E dentro da união interparlamentar existem as conversas, os diálogos bilaterais. Então, já no meu primeiro e segundo ano de mandato, eu tive esse privilégio de ser nomeada presidente do grupo da seção bilateral entre Itália e Brasil. Né, desenvolvemos já um belo trabalho. Além disso, a Câmara italiana tem um termo escrito mesmo de cooperação técnica com a Câmara dos Deputados do Brasil. Deste grupo do Brasil já foi presidente a nossa vice-governadora Cida Borghetti, agora está assumindo essa semana o meu pai como presidente do grupo. Então nós temos trabalhos efetivos de troca técnica mesmo, de experiência legislativa entre as duas câmaras. Então, serve para vários aspectos. Você também foi eleita por unanimidade pelos colegas parlamentares da Câmara como secretária do Comitê Permanente para os Italianos no Mundo e promoção do sistema no país, é isso? Isso, porque nós temos dentro da Comissão de Relações Exteriores, que é a comissão que eu faço parte, aliás, uma comissão muito importante, porque dali nós recebemos
todas as diretrizes da União Europeia, tudo aquilo que é decisão e imposição, né, da União Europeia para os países. Eu faço parte dentro da Câmara dos Deputados. E dentro dessa comissão, nós temos, então, vários comitês. Direitos humanos, este comitê que cuida dessa relação com os italianos que residem no exterior, né, que é o nosso caso aqui. Então, também faço parte desse comitê que trata especificamente das nossas vontades. E essas duas comissões, Affari Esteri e Comunitari, e l'Infanzia e l'Adolescenza. Eu não sei falar italiano, mas eu estou me esforçando aqui. Sim, né? Muito bem. Obrigado. Mas essa é a comissão, então. Quais são as atribuições dessas comissões? Essa, Affari Esteri e Comunitari, essa é a que eu falei das relações exteriores. Comunitária, porque trata das questões da comunidade europeia. E da infância e adolescência é uma comissão bicameral, entre Câmara e Senado, onde algumas parlamentares, a maioria mulheres, se reúnem para tratar deste assunto, que é um assunto de interesse mundial, sem dúvida, né, quando se fala da infância e da adolescência. Muito bem. A deputada tem uma atuação bastante intensa contra o racismo pelos direitos humanos, direito das mulheres. Aliás, direitos humanos foi uma das bandeiras que a deputada levantou quando da sua gestão como vereadora aqui em Curitiba. Né? Chegando a presidir a Comissão Especial de Direitos Humanos da Câmara, não é isso? Isso. Na verdade, eu digo, direitos humanos não é uma bandeira. Para mim, direitos humanos é um princípio. Uau! E como direitos humanos, você não existe fronteira, não existe língua, não existe raça. Eu acho que tratar de direitos humanos é cuidar do que é a base da nossa vida. Então, aqui eu já... Foi base do meu estudo, inclusive. Então, aqui no Brasil já levei à frente muito isso, a questão do racismo, discriminação, as minorias, né? E estando lá também, a gente teve um episódio grave lá de uma ministra que é negra, ela é descendente de africana, ela foi ministra na Itália e ela foi vítima de um ataque racista tremendo lá da Lega Nord, que é um grupo do norte da Itália, muito conservador, e eles, enfim, teve esse ataque terrorista, foi muito polêmico na época, e nós protocolamos na Itália, porque o racismo lá não é crime. Então nós protocolamos na época na Itália mais uma lei brasileira, como a lei brasileira inclusive dita prisão para os casos de racismo. Então nós também trabalhamos a transcrição, que não é só traduzir a língua, né? Nós temos que trabalhar toda a base da lei para poder transformá-la. E tem que estar muito bem fundamentado, porque senão eles têm que entender, é por isso que você tem que entender do ponto de vista cultural dos italianos também. Sim, né? sim. Que tem muita diferença e infelizmente eles têm uma base muito conservadora, que acaba levando essa questão do racismo, discriminação. Você acha que isso... Bom, isso vem do Império Romano, né? Inclusive, você acha que há alguma discriminação com as mulheres, por exemplo? Como é que foi você na Câmara lá? Na Itália, nós temos ainda um conceito conservador, né? Não é que são racistas diretamente, mas a gente teve um episódio lá de uma ministra que era negra, descendente de africana, e que ela foi vítima de um ataque terrorista muito grave por parte da Lega Nord, que é um partido do norte da Itália, muito conservador, e que acabou gerando uma polêmica, até porque na Itália o racismo não é crime. Então, nós fizemos uma proposta, sempre com base na lei brasileira, que é uma lei nova, né, onde dá condenação, pena de prisão para quem comete racismo. Então, a gente fez também uma transcrição dessa lei para a Itália para trabalhar nisso. Para combater essa estupidez. Exato, mas independente do racismo, a gente tem que sempre estar preservando, né, um mínimo de educação, um mínimo de respeito pelas pessoas. Você acha que há discriminação, preconceito da mulher que atua na política, Renata? Na Itália? Sim, sim. Apesar de que lá nós temos mais de 30% do parlamento composto por mulheres, né? Uma diferença do Brasil, que o Brasil, em média, que eu digo, comparando câmaras de vereadores, assembleias legislativas e o Congresso Nacional, nós temos uma média de 8%. É muito baixo e é triste, porque a mulher no Brasil é mais de 50% da população e acaba sendo pouco representada. Mas essa história... vem lá da época do Império Romano, que as mulheres muito jovens, 16, 17 anos, casavam lá com um homem romano, acima de 30 anos,
E esse homem acabava ensinando tudo para a mulher, e essa mulher acabava sendo submissa a esse homem, porque não sabia nada. O que sabe uma pessoa que tem 15, 16, 17 anos? Né? E daí isso vem passando de geração em geração, até se quebrar todo esse conservadorismo. E para você ter uma ideia, a mulher até 1948 não era reconhecida cidadã italiana. Ela não tinha direito ao voto, ela não podia passar a cidadania para o seu marido estrangeiro. Misoginia ou pro seu filho. mesmo, né? Então, como nós falamos, é uma coisa muito recente. Nós estamos comemorando 70 anos dessa emancipação feminina. Teve algum caso assim que te chocou, assim, que você estava lá no parlamento e alguém indiretamente, veladamente, às vezes um olhar, né, ele é discriminatório, né? Fizemos uma entrevista com a primeira Miss Curitiba afro-brasileira e ela falou, olha, às vezes a discriminação é pelo olhar. A pessoa te olha de cima e embaixo, né, com um olhar de reprovação. Sim. Nós temos até, falando do próprio Berlusconi, né, que é o ex-primeiro-ministro italiano, ele sempre foi muito pejorativo na imagem feminina. Sim. Então isso já diz tudo, eu acho. E, deputada, tem a questão que está bastante em alta, que é a imigração, né, com Trump nos Estados Unidos. Qual que é a sua visão a respeito na Europa? Tem sido alguma coisa mais crítica? Como que a Europa está se comportando a respeito disso? Né? Sim, Johnny, nós temos um grave problema na Itália, principalmente, né? Porque ali nós temos a imigração clandestina, né? Que é uma migração normal entre os países. Alguns países que estão dentro da União Europeia. Vamos começar assim, os países que estão dentro da União Europeia, a própria Romênia, que agora faz parte da União Europeia, invadiu a Itália e de pessoas que talvez não tenham tanto preparo para estar ocupando os espaços de trabalho, etc. Um segundo nível de imigrantes, que é o imigrante clandestino, que vem da Albânia, que vem de alguns lugares, vem clandestinamente, se instalam, trabalham sem legalizar, sem se registrar, etc. E nós temos o grave problema que é a imigração dos refugiados. Né? Estes são pessoas... O mais grave, talvez, na história É muito grave, é um fenômeno que já acontece há mais de 10 anos na Itália, mas que ele vem se agravando muito nos últimos anos, justamente pelo desespero dessas pessoas, muitas mulheres, muitas crianças, que se enfiam dentro daqueles barcões e pedem ajuda se jogando em alto mar. Então, assim, me arrepia de falar nisso, porque realmente é muito triste a realidade que se vive ali. A Itália tem todo um arsenal de navios que está 24 horas por dia atendendo e recebendo essas pessoas, mas é um problema muito grave, porque a Itália recebe essas pessoas, divide nos centros de acolhimento na Itália, mas discute muito, tem esse grande enfrentamento com a Europa, que é países que não querem receber, dividir cotas, etc., porque precisamos dar futuro para essas pessoas, né? Dar uma qualidade de vida, dar um trabalho, então realmente há um contraste tema... também, além de cultural, religioso, né? Que é complicado. Eu não sei como é que a Europa vai resolver isso. Né? Isso inclusive entra também na mesma polêmica, porque os imigrantes que chegam de qualquer forma também chegam terroristas, né? É muito difícil, apesar de que tem um controle muito severo, acontece muitas vezes de entrarem terroristas em meio a essas pessoas. Então, como a maioria dos ataques terroristas que nós tivemos na Alemanha, né? Enfim, a grande maioria eram de pessoas que moram ali, né? Na França, por exemplo, os ataques de Paris, por jovens que são, inclusive, cidadãos franceses. Por ideologia mesmo, então, né? Só que tem essa grande briga, justamente porque eles dizem que, em meio a todos esses imigrantes, acabamos importando os terroristas. Então, mas não podemos condenar os bons. Né? Mas está sendo criado leis, então, a respeito disso, de coordenar essa entrada? Não, como eu disse, já existe um forte controle sobre isso. Porém, eles também não podem deixar de fazer o acolhimento, de atender essas pessoas, imaginando que em meio a 300 mil vão ter 2 ou 3... E qual que é a percepção dos italianos a respeito disso? Está sendo bem aceito, não? Sim. O governo italiano sempre foi muito taxativo, nunca piscou os olhos para deixar de atender essas pessoas. Nunca. Claro que existe uma oposição
mais os xenófobos que a gente chama, isso, né? a xenofobia. Que não querem outras problema, raças, claro, outros grupos. É porque isso acaba trazendo um problema para o país que essas pessoas... Mas o grande problema hoje é mundial. Né? É o capitalismo que não deu conta de dar uma coesão social para todos os povos no mundo. Então não adianta nos fecharmos em um estado, em um país ou em uma comunidade europeia, imaginando que nos nossos mares estão morrendo pessoas desesperadas de fome, né? E não podemos imaginar. Bom, gente, legal essa conversa, né? Então nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a Renata Bueno falando sobre a extradição de Henrique Pizzolatto, que havia sido julgado e condenado a 12 anos e 7 meses, no caso do Mensalão. É um instante só, pode rodar. A NET e a Claro e a Embratel acreditam que um amanhã gigante começa hoje. Por isso, levam banda larga a escolas públicas, promovendo a inclusão digital. Investem em cultura, com teatros, cinemas e patrocínios para shows, músicas e em projetos para a sociedade. Para o amanhã ser gigante, é preciso começar hoje. E conectar pessoas à educação, cultura e cidadania. NET, Claro e Embratel, investindo no amanhã gigante. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o portal de notícias paranaimpressa.com.br. Esportes, política, economia, cotidiano, moda e beleza, além dos principais eventos e shows que acontecem em Curitiba e região. A informação em tempo real e na medida certa. Agora você já sabe. Para se manter bem informado, acesse paranaimpressa.com.br. E estamos de volta com o programa Vili Schumann Entrevista. A nossa entrevistada de hoje é a deputada ítalo-brasileira Renata Bueno, a primeira cidadã nascida no Brasil a tornar-se deputada do Parlamento Italiano. Sim. Eu acho tão bonita essa língua, porque minha mãe é descendente de italianos, aqui de Santa Felicidade. Sim. Meu pai de alemão. Eu acho maravilhoso principalmente a cultura italiana. As pessoas dizem que eu tenho mais da cultura italiana do que... Você sabe que eu também, né? Da parte da minha mãe, eu sou 100% alemã. Ah, que bacana. E bom que você falou de Santa Felicidade, que é uma joia, um coração italiano que nós temos aqui em Curitiba, maravilha, né? Eu adoro aquele bairro, né? Deputada, eu tinha que te perguntar isso, evidente. Com a iminente extradição de Henrique Pizzolatto, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado a 12 anos e 7 meses no julgamento do Mensalão, mas que fugiu para a Europa por ter dupla cidadania, os holofotes se voltaram para você. Conta pra gente como é que foi isso. Na verdade, quando a gente quer promover o bem na vida, a gente não pode aceitar certas coisas, né? Eu já, desde que fui vereadora em Curitiba, condenamos muito toda a corrupção da Câmara de Vereadores, fizemos todo o enfrentamento do presidente De Rossi, foi uma batalha que agora está chegando à vitória, né? E com o Pizzolatto não foi diferente. Eu já acompanhava toda a investigação do Mensalão no Brasil e quando eu ouvi dizer que os condenados estavam sendo presos, com exceção do Henrique Pizzolatto, que talvez teria fugido para a Itália, eu então cheguei na Itália, eu estava aqui naqueles dias, cheguei na Itália, no primeiro momento já entrei em contato com alguns amigos que são da Polícia de Estado, que é como se fosse a nossa Polícia Federal aqui no Brasil. Perfeito. Falei já com o chefe da Interpol na Itália e pedi a eles que nos dessem uma ajuda nessa investigação, né? Que dessem uma atenção especial, porque esse caso para o Brasil era um caso muito grave. Pois é, na época, você repudiou o fato de que o Pizzolatto teria usado a dupla cidadania para tentar ficar impune nos crimes que lhe foram imputados. Sim, porque nós temos aqui no Brasil 35 milhões de descendentes de italianos. Certo. E nós temos hoje nem 500 mil com o documento italiano, ou seja, são milhões de brasileiros que têm o grande sonho de ter um passaporte italiano, um documento italiano. Então nós não podemos jamais admitir
que alguém queira usar deste documento, que é um símbolo de amor, de história das nossas famílias, para ficar impune de um crime como este, né? Perfeitamente. O Pisolato, acompanhado da sua esposa, foi preso numa manhã de 5 de fevereiro de 2014 na cidade de Maranello, na Itália, onde vivia escondido na casa de um sobrinho que trabalhava na Ferrari. Ele foi preso porque estava usando um documento italiano falso, primeiro, né? E depois o passaporte que era do irmão dele, que já havia falecido, não é isso? Exato. Quando encontraram ele, então, lá ali em Maranello, esse sobrinho dele dizem que trabalha na Ferrari e tal, e ele estava escondido na casa desse sobrinho. Primeira coisa, ele apresentou esse documento do irmão. Então, na hora, mas logo em seguida a polícia já segurou ele, enfim. Primeiro ele foi preso por este crime, não, né? Por falsificação ele já foi de documento. Não, na hora, ele entregou esse documento, mas na hora eles já identificaram que era ele, né? Que já estava sendo procurado no mundo todo pela Interpol. Então, realmente foi imediato, mas é claro que o crime que ele estava utilizando, a documentação falsa, é um crime que hoje ele responde na Itália. Perfeitamente. A deputada, na época, também criticou o Itamaraty por não ter extraditado o Cesare Battisti, acusado de terrorismo e condenado por 4 anos de homicídio, por 4 homicídios na Itália. Como é que ficou essa situação? De um ponto de vista lógico, é injusto. Claro, porque no momento em que a gente estava lá combatendo pelo Pisolato, dentro ou fora do parlamento, vinha à tona sempre a questão do Cesare Battisti. Que na está Itália, aqui livre, que está aqui. Está tranquilo, e não é só o governo né? italiano que carrega essa mágoa, é o cidadão italiano nas ruas que carrega essa mágoa com o Brasil. Como é que eles reagiram? De nunca o Brasil ter extraditado o Cesare Battisti. Então, realmente, todo momento que se falava do Pisolato, vinha à tona a questão de Cesare Battisti. Foi uma afronta para eles, né? Inclusive, foi um compromisso meu com o primeiro-ministro Matteo Renzi na época e com o ministro da Justiça, André Orlando. Certo. Foi um compromisso meu de palavra que se eles nos ajudassem com o Pisolato, nós nos dedicaríamos também a resolver o caso de Cesare Battisti. É possível reverter o caso do Cesare Battisti? É possível, sim, porque com relação à extradição, não, porque uma vez que foi negada pelo nosso caríssimo ex-presidente Lula, né, foi a última grande maravilha que ele fez antes de deixar o seu governo, e o que estragou a relação diplomática por mais de 5 anos com a Itália, hein? Agora que a gente volta a ter uma boa relação. Sim. Mas, além disso, nós temos outras alternativas que são relacionadas à permanência dele em território brasileiro. Ele não tem autorização, ele entrou no Brasil também com documentação falsa, então hoje tem esse processo, que é o processo de expulsão, né? Então, ou de deportação. Todos os dois cabem nesse caso. Então, eu tenho acompanhado... ter essa lei de reciprocidade. Né? Exato, eu tenho acompanhado isso com a justiça. É claro que nós temos outros casos de italianos que foram extraditados, né? Não é só Battisti. Há pouco tempo nós encontramos no Recife, que ele já era procurado há mais de 20 anos na Itália e estava ali casado com filhos e tudo. Vivendo como se nada tivesse acontecido. Exato. Então nós temos assim muito compromisso nesse sentido de ajudar esses casos, porque são casos muito complexos. Né? Perfeito. Eu vou pedir ao capitão Rodrigo para mostrar mais algumas imagens da deputada na Câmara dos Deputados italiana. Vamos ver. Italiana anche alla luce di pronunce della giustizia amministrativa. La deputata Renata Bueno ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole. Caro Ministro Angelino Alfano, la mia interrogazione è basata sulla realtà di milioni di discendenti di italiani che vivono all'estero, soprattutto in Sud America, e che cercano di farsi riconoscere cittadini italiani ma che non riescono perché le file e le procedure sono molto lunghe. Tante volte mettono 3-4 anni, addirittura 10 anni, come nei casi brasiliani. Il TAR nel 2014 ha emesso una sentenza con base in una class action, giustamente per dire che il Ministero dell'Interno ha l'obbligo e il dovere di far concludere la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana entro 730 giorni. Quindi vorremmo chiederle se lei ha l'intenzione, come ha intenzione di rimediare questa situazione. Grazie. Grazie, onorevole Bueno. Il Ministro dell'Interno Angelino Alfano ha facoltà di rispondere. Presidente,
Onorevoli colleghi, l'interrogante, che io ringrazio, l'onorevole Bueno, mi pone un tema che riguarda la concessione della cittadinanza italiana. Preciso che le competenze del Ministero dell'Interno sono relative alle sole domande. Maravilha. Obrigado, Capitão Rodrigo e o Paulo Bis, nosso diretor. Ali você estava fazendo um discurso. Na verdade, nós temos possibilidade de fazer no parlamento italiano, porque lá nós temos o sistema parlamentarista. Isso é interessante, que o governo está sempre presente nas nossas sessões. E ali eu estava fazendo uma interrogação ao ministro dele interno sobre essa grave situação de cidadanias, o reconhecimento, né, todos esses processos que nós temos milhares de pessoas na fila aqui no Brasil. Então, tentando acelerar um pouco esse processo. Depois nós até podemos conversar um pouquinho mais, assim, até para dar dicas para alguns descendentes de italianos que estão nos assistindo, né? Mas agora eu queria falar contigo, deputado, a respeito dessa questão do Brexit, né? A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pôde ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que inicia o Brexit, ou seja, a saída da União Europeia, dando início a 2 anos de negociações para acordar os termos de ruptura, né? Porém, o artigo 50 deverá influenciar drasticamente as urnas europeias. Qual que é a sua opinião do que virá para a União Europeia? Na verdade, a minha opinião, até para quem olha um pouco de fora, né, vindo do Brasil, enfim, eu acho que a Inglaterra, ela nunca entrou 100% na União Europeia, né? Ela mantinha um pé dentro, um pé fora. Isso, a minha não moeda fazia parte você da não mexe, moeda, né? exato. Aquela coisa. E várias outras coisas. Então, assim, esse momento, claro que para a União Europeia pesa muito a saída da Inglaterra, né? Mas eu acho que é um momento de revisão, de revitalização da União Europeia. Eu sou muito favorável, eu sou pró-Europa, né? Sou europeísta, como nós falamos lá. Estudei muito isso, inclusive, acho que o nosso Mercosul aqui não deu certo ou não tem ido tão bem justamente porque o sistema é muito diferente do que foi implantado na Europa, mas eu acho que nós temos um bom futuro pela frente. Agora, tem que ser rápido. Se for para sair, tem que sair logo. Eu vi que o parlamento Mas 2 anos, inglês né? agora acabou de autorizar essa iniciação dos processos. Saiu hoje essa resolução, né? Mas nós temos que acelerar justamente porque os demais países não podem ficar na mercê, né, dessa lenta decisão e afastamento. Quer sair, saia logo. Né? Da Inglaterra. Ou seja, a primeira grande saída do mercado comum, né, o governo italiano também se pronunciou e definiu essa estratégia de se retirar do bloco europeu como caótica. Na sua opinião, como é que vai ficar a situação econômica da Itália, considerando que já não está uma economia tão equilibrada? Na verdade, economia equilibrada está. Nós passamos por uma crise, mas uma crise que foi sempre muito controlada justamente pelo suporte da economia europeia, né? A Itália, há 20 anos atrás, quando era ainda a moeda da lira, as pessoas ganhavam melhor e, de repente, podiam até ter uma melhor qualidade de vida, porém, o país tinha inflações absurdas, era uma instabilidade econômica muito grande. Então, a União Europeia, ela consegue dar este controle. Como a Itália passou pela crise, a Espanha passou pela crise e devagarinho estão conseguindo superar, não tendo um grandíssimo aumento em taxas de juros, não tendo um grandíssimo aumento de inflação. Tudo isso é em prol da economia do país. Então, a Itália está bem. Ela mantém uma superação da crise nesse momento, né? Já com um índice de crescimento muito baixo ainda, de 0,5% a 1%, com intenções de melhorar, mas já está com alguma progressão econômica. O ministro do Desenvolvimento Econômico da Itália, o Carlo Calenda, afirmou que até agora os europeus de uma maneira em geral, não entenderam o que o Reino Unido pretende. Quer dizer, né, que bagunça vai virar isso, né? Isso vai afetar drasticamente a livre circulação de mercadorias e pessoas, né? Claro. Inclusive, uma das grandes polêmicas é essa. Nós temos muitos italianos e europeus de nações diferentes da Inglaterra que estão na Inglaterra e que vivem lá, trabalham lá. Mas existe um acordo para que essas pessoas possam permanecer com uma espécie de um visto especial. Na sua opinião? Mas a economia, com certeza, vai contar bastante. É difícil prever, né? Mas o ministro Calenda tem razão, sim, a gente vai sofrer um pouco. E a Inglaterra já está sofrendo.
Exatamente. A Inglaterra já está deles, sofrendo muito mais que a isso que própria não União dá para Europeia. entender aonde que eles querem chegar. Né? Na sua opinião, o Brexit é um retrocesso democrático? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque hoje que a gente fala em globalização, integração dos povos, né? Uma evolução humana, eu acho que é essa questão da União Europeia. Eles realmente deram um passo para trás, se arrependem, a gente já ouve muito isso, de que se arrependem. Mas fizeram um voto popular. O referendo, né? Eles dizem, muitos né? cidadãos ingleses reclamam que o referendo não foi bem explicado. Foi um tiro no pé, a maioria votou assim, vamos deixar aqui a Inglaterra para nós. Aqui Porque em alguns pontos eles têm razão, de que a Europa é muito burocrática, enfim. Mas eu acho que poderia ter sido revisto sem nem mesmo passar por essa separação, né? Eu acho que é um passo para trás, sim. Mas eu acho que é aquela história, né? Em cada crise, oportunidade. Então a Inglaterra sai, né? Oportunidade para a União Europeia se fortalecer. Mas acha que pode ser o fim da zona do euro também? Não, acho difícil. Claro que isso... Não pode haver um efeito dominó disso? Eu também vou sair, eu também vou. Né? Isso, exatamente. Isso acorda, isso dá... incentiva outros países a pensarem nessa possibilidade. Na Itália mesmo nós temos correntes políticas que defendem a separação da Itália. A França já está dizendo isso, né? Com a campanha agora presidencial e a família Le Pen trata dessa separação da França. Enfim, nós temos várias correntes que falam muito nessa dissolução da União Europeia. Sim. Mas eu não acredito nisso. Pelo contrário, eu acredito que é o momento justamente de revitalizar a União Europeia, porque eu acho que tem trazido um bem imenso para a humanidade. Perfeito. Johnny Wang, por favor. Uma pergunta mais descontraída, né? Tem uma diferença de conviver com italianos aqui no Brasil e italianos lá na Itália mesmo? E se a deputada prefere a pizza da Itália ou do Brasil? Que ótimo. Olha, a pizza é boa em qualquer lugar, né? E eu acho que tudo... a pizza italiana eu prefiro, mas tem muita gente que prefere a pizza brasileira, que é muito boa e que já tem o seu estilo brasileiro, né? Eu brinco até com os amigos italianos no Brasil. Eu digo, não podemos dizer que são italianos no Brasil, mas nós podemos dizer que existe hoje uma lindíssima cultura ítalo-brasileira. E eu acho que essa é a melhor mistura. Perfeito. Né? Tenho amigos, os italianos na Itália, eles têm um jeito também muito forte, muito intenso, né? O italiano, ele é muito intenso. Então, até o jeito de falar, o jeito de agir, às vezes meio grosseiros, mas eu gosto, me sinto muito bem, adoro Roma, né, onde eu moro, enfim, tenho grandes amigos lá. Mas eu acho que o Brasil soube escolher muito bem, né, essa mistura, mantendo as tradições italianas e também dando essa pitada de coisa boa que o Brasil tem. Maravilha. Fazendo comparações, assim como o Johnny comentou, a visão que os políticos italianos têm dos políticos brasileiros qual é? É um contraste? É um contraste, sim. A questão é que nós também estamos passando por um período muito ruim da política brasileira, né? A gente teve esse episódio do impeachment, né? Uma tentativa de passar uma imagem de golpe e toda essa corrupção que o Brasil está passando. Nada diferente do que já aconteceu na Itália nos anos 90, né? Lá nós tivemos um episódio que foi o Mani Puliti, as mãos limpas, que é exatamente... Ótimo, vamos entrar nesse assunto muito agora. Muito parecido, né? Com milhares de pessoas investigadas, centenas de políticos, e que deu um dirigentes resultado presos. Satisfatório até, né? Sim, houve uma grande limpeza na política. O ex-magistrado Antônio Di Pietro, que deflagrou a Operação Mãos Limpas, a Mani Puliti, como você disse, que entre 92 e 94 investigou e condenou o alto escalão da política italiana. Qual que é a sua opinião sobre a atuação do Sérgio Moro nas investigações da Lava Jato? Já que há alguma comparação, há uma inspiração. Eu admiro muito pela coragem. Né? Eu nasci na política e sempre aprendi com o meu pai essa coisa boa de trabalhar pelo bem das pessoas, mas infelizmente no ambiente político a gente também tem muito oportunista e tem muita gente que faz mal para os outros. Então, eu achei de muita coragem dele assumir isso, porque, na verdade, é um grande jogo do poder. Sim, né? Sim, verdade. E acho que ele tem sido muito determinado em tudo que ele tem feito, junto com os demais magistrados, porque quando uma pessoa consegue, sozinha, né, com muita dedicação, fazer algo que seja reconhecido, depois os demais
se sentem seguros para poder fazer também. Então agora é uma corrente do bem, né, que está andando pelo Brasil em prol de tentar limpar um pouco essa questão da política. Agora, uma coisa importante que eu digo sempre, não é só questão dos políticos. No Brasil, infelizmente, nós temos muito essa coisa do jeitinho brasileiro, e a política nada mais é de um espelho da nossa sociedade. Então, se a nossa política está assim, é porque nós, cidadãos, também precisamos nos olhar um pouquinho no espelho. Rever, né? alguns conceitos, né? Porque às vezes, moral, não, vou só né? falsificar uma assinatura, Coisa não vou mudar uma básica. data, não vou... E não é assim. Não, claro vamos que pelo não. bem, vamos pelo bem. Não existe ético e não ético, né? E se a gente quer ter um bom governo, se a gente quer ter bons representantes, começa por nós, dentro da nossa casa. Mesurar, né? Corrupção. Uma corrupçãozinha, corrupçãozona. Né? Quer dizer, é corrupção. Né? O dinheirinho que você dá para o guarda para não ser multado, quer dizer, né? Exatamente. São essas coisas que nós temos que combater. E eu acho que, a partir dessa atuação do Sérgio Moro, o nosso país tende a se moralizar. Exato. Né? O que eu tenho dito é isso, Vili, não é a questão só de limpar os políticos. Eu acho que a sociedade brasileira está passando por um amadurecimento político. E isso eu acho que é a grande vitória que o Brasil já está conquistando. Perfeito, né? Quais são os projetos e emendas que a deputada observou na Itália que poderiam ser aplicados também no Brasil? Se levou coisas interessantes para lá e o que poderia trazer para cá, deputada? Eu acho a própria Lei Tremalha, que é essa lei que dá... que garante essas vagas, 12 vagas na Câmara dos Deputados da Itália e 6 vagas no Senado para representar os italianos no exterior. Perfeito. Isso hoje é debatido em vários lugares, a França já tem algumas vagas, Portugal, e o Brasil hoje já tem mais de 4 milhões de brasileiros que vivem no exterior. Então nós não podemos ignorar essas pessoas e eles não deixam de ser brasileiros porque não estão mais morando aqui. Evidente que não. Então, eles também podem ter voz e representação no nosso Congresso Nacional. Esse é um debate que eu já tenho tratei com Renan Calheiros quando presidente do Congresso Nacional. É claro que o momento não é bom no Brasil, a gente precisa superar essa crise política para poder pensar nessa grande proposta. Perfeito. A gente havia comentado sobre a questão do visto. Eu acho que tem muitos telespectadores que gostariam de saber quais são as dicas, quais são os entraves burocráticos para os brasileiros descendentes de italiano que pensam em adquirir a cidadania italiana. Na verdade, não é adquirir. O que é legal? Até para as pessoas entenderem bem. A Itália tem um princípio constitucional de que a cidadania italiana é passada pelo sangue. Iure sanguinis, do avô para o filho, do filho, né? É pelo lado materno. Não, dos dois lados. Dos dois lados, de né? 1948 para cá, dos dois lados. Porque na Alemanha eu só consegui tirar a minha cidadania alemã em função de que era pelo lado paterno. E pelo lado materno, até acho errado isso, porque quem gerou o ser humano ali foi uma mulher. Né? É verdade. Então... Mas lá, essa questão, o que é o direito constitucional? Que todo mundo que nasce do sangue italiano, nasce italiano. O meu avô veio da Itália, meu pai nasceu italiano, eu nasci italiana, porque passa pelo sangue a cidadania. E vieram muitas vezes involuntariamente para cá, para fugir de uma guerra, de uma grande depressão. Quer dizer, né? Então, a gente mantém esse sangue e a gente faz um processo de reconhecimento da cidadania. Por quê? Na verdade, o avô que chegou aqui, ele já tinha que ter registrado. O meu pai que nasceu, o meu pai já tinha que ter registrado quando eu nasci, junto aos consulados italianos. E isso não aconteceu. Então, de 15, 20 anos para cá, as pessoas estão se dando conta, né, dessa possibilidade de terem o reconhecimento da sua cidadania, e é por isso que acumulou essas grandes filas hoje nos consulados italianos, principalmente aqui no Brasil, para terem esse reconhecimento da cidadania. Como é que faz para encurtar esse caminho? Existe alguma possibilidade? Por exemplo, se o descendente de italiano ir direto em Roma resolver isso? Existe. Nós, na verdade, eu já trabalhei muito legislativamente, né? No Brasil a gente já conseguiu aprovar o Pacto de Haia. Na verdade, o Brasil já participa deste Pacto de Haia e nós ratificamos agora essa participação do Brasil, aonde todos os documentos emitidos pelo Brasil, eles têm reconhecimento internacional quando apostilados nos cartórios. Então, isso já acelera muito a burocracia num processo de cidadania. Mas para quem pode, para quem quer, pode ir para a Itália também.
Tá, mas o caminho correto é procurar o consulado da sua cidade. Exato, né? mas na verdade, do seu estado. Na verdade as cidades, as prefeituras na Itália também têm legitimidade de fazer esse reconhecimento da cidadania. Então, quem pode ir ficar um tempo na Itália, registra sua residência e faz. Agora, o que está acontecendo que não é legal é que isso gerou um mercado de despachantes, de consultores que estão cobrando uma fortuna para isso. Eu vou lá, resolvo para você, eu te cobro tanto. Isso. Porque sempre uma burocracia e isso está muito ruim. Então, a gente tem tratado isso com os consulados e eu, como deputada, idealizei um projeto que nós criamos aqui em Curitiba, o Instituto da Cidadania Italiana, que entrou no ar ontem, inclusive, o site, Facebook e tudo. Qual que é o endereço? institutocidadaniaitaliana.org, se eu não me engano. Tá, né? Porque são amigos que a sua assessora pode me confirmar isso depois? Que são, na verdade, amigos que ajudaram a criar esse instituto, porque ali nós temos um suporte para as pessoas que precisam ser orientadas, que querem montar os seus processos de cidadania, ou as pessoas que querem contratar um serviço a preço de custo, porque o Instituto é uma associação sem fins lucrativos, inclusive para quem quer ir para a Itália. Então, a gente tem dado essa atenção, eu acho que é o mínimo de obrigação, da minha obrigação como deputada, o que eu posso fazer, porque o consulado não tem nada a ver com o meu trabalho. Né? Eu sou parlamentar, não sou cônsul, não sou diplomática. Então, a minha forma de ajudar, além das conquistas parlamentares, é através de dar esse suporte, de criar uma atenção ao cidadão. Ok, agora nós vamos abrir as cortinas da verdade no ping-pong com a deputada Renata Bueno. Um perfume. Eu gosto muito do Calvin Klein Summer. Legal. Cada ano eles lançam. Um filme. Eu sou fã do cinema italiano, né? O Dolce Vita, eu acho que são clássicos. Eu sabia que seria por aí. La Dolce Vita é um grande filme, delicioso. Né? Uma noite ideal. L'estate romana, uma noite de verão em Roma. Perfeito. Religião. Católica. Família. Eu acho que é tudo, né? Tudo pra gente. Infância. Boas memórias em Campo Mourão, enfim, sempre muito participando. Legal. Um com a vida ator do que meu você pai. admira, ou atriz. Sofia Loren. Exemplo de homem. Rubens Bueno. Seu grande pai. Aliás, quero fazer um convite aqui para que o Rubens Bueno também participe aqui do nosso programa. Ouviu, produção? Nós vamos já agendar também com o deputado Rubens Bueno. Maravilha. Um político. Posso repetir? Um sonho de consumo. Sonho de consumo? Você sabe que eu não sou consumista por nada, né? nada. Maravilha, tudo bem. Tenho, assim, Renata, o que tira seu sono? Acho que quando eu vejo uma pessoa sofrendo ou quando eu não consigo ajudar alguém, eu acho que isso são coisas que... Essa preocupação toda com o mundo, né? Que a gente falou aqui da imigração, os refugiados, eu acho que tudo isso é muito triste para nós. Isso são... Tem dias que a gente... Perfeito. Sente. O que te dá sono? Um bom vinho. Perfeito. Relaxa, né? Uma comida. Um bom espaguete à carbonara. Uau! Uma saudade. Eu acho que é da infância, né? Todo mundo tem essa coisa boa, essa ingenuidade de criança. Perfeito. Deputada, uma frase. La vita è bella, curta e grossa. Buongiorno, principessa. Lindo esse filme, A Vida é Bela, né? Acho. Uma mágoa. Eu não sou de guardar mágoa, sabe? É mesmo? Não. Se resolve bem? Sim, eu acho que tudo... Nós temos uma confiança, assim, né, de que Deus sabe o que faz. É verdade. Uma frustração. Um pouco da política brasileira, talvez. Um lugar ideal. Galípoli. Uau! É uma cidade linda no sul da Itália. O que é o Brasil? Um país que tem muito para crescer e para aprender. O que é a Itália? É um país que construiu a história do mundo, né? O medo.
Não sei. Anda sem medo ultimamente. Não podemos ter medo, né? Vai ter medo do que nesse mundo de hoje? Se for ter medo, a gente não sai de casa. É verdade. Uma música. Fiorella Mannoia, Combatente. Uau! Viagem inesquecível. Não pode falar que é Itália. Pois é, né? Eu viajo tanto. E a trabalho também, mas para mim o que foi inesquecível foi a China, pela diversidade em todos os aspectos. Uau, olha aí, Johnny Wang. Pois é. Maravilha aí, ó. Local que deseja conhecer? África. Em geral também não conheço nada por lá. Renata Bueno por ela mesma. Eu sou uma pessoa muito sincera, às vezes até demais. Eu conversei aqui com a deputada ítalo-brasileira Renata Bueno. Muito obrigado pela sua participação, adorei conversar com você e nós vamos ficando por aqui. Porém, antes eu quero compartilhar com vocês uma frase do filósofo romano Marcus Tullius Cícero, que diz: a ignorância é a maior enfermidade do gênero humano. Bom, gente, obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com o programa Willy Schumann Entrevista Central TV. Muito mais informação e entretenimento para você. Tchau!